Nós praticamente não tivemos custos com reparos nos robôs, porque não somos muito agressivos com eles, né? Não usamos areia, temos 4 robôs Lely e ordenhamos cerca de 220 vacas neles. Fazemos uma dieta seca com baixo teor de cálcio para as vacas secas. A dieta é composta basicamente por silagem de milho e palha. Então, quando elas entram no galpão de ordenha e veem um freestall, elas já sabem como utilizá-lo. Quando precisamos prendê-las por qualquer motivo, como tratamentos de saúde, elas sabem como usar o canzil e coisas do tipo. Bem-vindos, pessoal. Hoje estamos na fazenda leiteira Q&Q e estou realmente feliz em fazer isso porque a Cristi esteve na minha turma há 14 anos e agora ela está fazendo um ótimo trabalho com esta fazenda leiteira de 200 vacas e com ordenha robotizada. Sejam bem-vindos e espero que gostem deste vídeo. E, na verdade, costumávamos ordenhar quase 500 vacas tradicionalmente, em uma sala de ordenha paralela dupla de 10 posições. Há cerca de 3 anos, mudamos para robôs Lely. Então, temos 4 robôs Lely e ordenhamos cerca de 220 vacas neles. São, em sua maioria, vacas holandesas. Temos algumas vacas pardo suíço misturadas no rebanho. Os tanques de armazenamento de leite e tudo mais ainda ficam aqui na casa do leite antiga. E canalizamos todo o leite dos robôs de volta para esta antiga casa do leite. Dá para ver um pouco da tubulação aqui. Temos um pequeno escritório aqui. Ele tem apenas o computador e o equipamento para os robôs Lely. Quantas vacas vocês têm aqui? Nós ordenhamos cerca de 220 vacas. São 4 robôs? 4 robôs, sim. E qual é a produção atualmente? Ou isso é uma questão importante? Estamos com cerca de 36 quilos de leite. Estamos enfrentando alguns problemas agora com a alimentação e outras questões. Na verdade, mas estamos fazendo um pequeno estudo sobre um possível problema com salmonela. Então, isso tem sido um desafio para nós e estamos tentando resolver. Anteriormente, estávamos com cerca de 43 quilos de leite. Sabemos que estamos em um momento difícil agora. Esse era um freestall que convertemos para o sistema de robôs. Nós apenas adicionamos a parte nova no final do galpão e colocamos os robôs aqui. Então dá para ver a parte antiga do galpão e a parte nova. Ainda temos o canzil, embora não o usemos mais. Temos a barra de alimentação aqui. E esses 2 sistemas de canzil são onde realizamos todos os tratamentos, diagnósticos de prenhez e coisas do tipo, porque é onde agrupamos os animais. Então dá para ver que há portões aqui e outros lá atrás. Criamos um bom curral de separação. Podemos prendê-las e examiná-las, esse tipo de coisa. Vocês ajustam a TMR para tentar compensar isso? Sim, ajustamos e acho que essa tem sido a nossa dificuldade, tentar encontrar o ponto ideal. Porque outra coisa difícil com os robôs é tentar equilibrar a TMR versus os pellets. No momento, retiramos um pouco de energia para tentar aumentar as visitas ao robô. Mas com isso, acho que removemos energia demais. E é por isso que as vacas não estão produzindo tanto. Vamos colocar mais energia de volta, mas esperamos não colocar energia demais a ponto de perder visitas. Então é realmente um grande ato de equilíbrio. E vocês trabalham com amido e algumas fontes de fibra não forrageira, como casca de soja ou algo assim? Sim, neste momento temos um pouco de casca de soja na dieta, mas não o suficiente para realmente fazer diferença. Mas vamos trabalhar com isso um pouco. Utilizamos farelo de soja, então é basicamente silagem de milho, milho úmido, que, para ser sincero, acho que é um pouco do nosso problema. Eu não acho que um rebanho com robô e milho úmido sejam o melhor ajuste. Então, estamos pensando em, talvez, no próximo ano, adotar algo um pouco diferente para tentar realmente reduzir essa grande carga energética que estamos recebendo com o milho úmido. E quanto vocês estão fornecendo no robô, então? Então, acredito que fornecemos, em média, cerca de 5,9 quilos de pellet através do robô. E o que tem no pellet? É uma mistura, tem alguma fonte de proteína e alguma fonte de energia nele. Um pouco de amido? Sim, temos amido no pellet. Então, esse amido, por ser em pellet, provavelmente é fermentado bem rápido. Sim, amido de digestão muito rápida. E, além disso, temos milho úmido, que também é um amido de digestão rápida. Acabamos tendo muito desse tipo rápido. Eu aumentaria a quantidade de casca de soja. Sim, para enchê-las um pouco mais. Bom, a casca de soja tem uma boa quantidade de energia também.
Sim, isso mesmo. E não será fermentada tão rapidamente, nem reduzirá o pH ruminal como o amido. Vocês também poderiam considerar fazer isso no pellet. Sim, colocar um pouco mais de casca de soja no pellet, concordo. Sei que precisamos usar uma certa quantidade para acertar a composição do pellet, porque, caso contrário, ele fica muito macio. E a casca de soja pode se desfazer. Sim. Então, este robô Leli aqui, o Juno, empurra a ração a cada 1 hora e meia, mais ou menos. Ele possui um sensor que identifica onde a ração está no coxo e quão próximo ele precisa chegar para empurrá-la de volta para as vacas. Qual é a taxa de rejeito que vocês alimentam diariamente? Bem, temos todas as nossas próprias novilhas aqui. Então, algo como 10% não é incomum para nós, porque alimentamos as primíparas com isso. Se não tivéssemos as primíparas aqui, seria provavelmente uma situação diferente. Mas, sim, descobrimos que vacas com robôs têm um sistema de alimentação completamente diferente. Elas meio que fazem o próprio ritmo delas. Descobrimos que, devido ao tamanho do nosso vagão misturador, precisamos fazer 2 misturas, né? E vimos que funciona um pouco melhor esperar para fazer a segunda mistura mais tarde e forçar todas elas a se aproximarem novamente, comerem mais um pouco e coisas assim. Como não há sala de ordenha, não existe aquele horário forçado para comer, como quando as vacas voltam da ordenha na sala de ordenha. Então tivemos que fazer alguns ajustes e trabalhar um pouco nisso. Foi um pouco complicado no início, mas acho que agora resolvemos isso um pouco melhor. E que tecnologias diferentes vocês utilizam aqui? Há algo para estresse térmico? Sim, sim. Então, todas as coleiras que você vê nas vacas aqui estão conectadas ao sistema do computador e também trabalham junto com o sistema dos robôs. Os dados que coletamos incluem informações sobre a ruminação. Recebemos todos os dados através do robô também. Coletamos temperatura do leite, produção de leite em quilos, além de informações sobre o estresse térmico. Também temos dados semelhantes a um pedômetro. As coleiras foram um grande desafio de aprendizado para nós, porque antes disso não tínhamos nada. Foi como uma enxurrada de informações, o que acredito foi um pouco difícil de gerenciar para nós. Precisamos aprender a pegar essas informações e transformá-las em algo prático para o nosso sistema. E sobre a reprodução, vocês acompanham algumas informações nas coleiras? Sim, absolutamente. Nós nos afastamos um pouco da IATF propriamente dita e fazemos muito mais a inseminação baseada nas informações das coleiras. Essa foi uma boa adição quando instalamos os robôs também. Então, sim. Você estava falando sobre reprodução? Não ouvi direito. Sim, eu comentei sobre reprodução. Vocês ainda fazem IATF? Fazemos um pouco de IATF, mas eu estava dizendo a ele que nos afastamos bastante disso quando instalamos as coleiras. Agora fazemos muito mais com base nas informações do pedômetro. Eu estava explicando que esse foi provavelmente um dos maiores desafios de aprendizado ao instalar os robôs. Antes disso, não tínhamos nenhum sistema de coleiras ou algo parecido. Então, quando colocamos essas coleiras, passamos a ter dados de ruminação, pedômetro, praticamente tudo o que você pode querer. O maior desafio do ponto de vista das pessoas foi aprender, ok, tenho todas essas informações, o que faço com elas, como utilizo isso de maneira prática e útil. Acho que agora entendemos isso muito bem. Diria que uma das coisas que usamos mais é a ruminação. Para reprodução, para a saúde, coisas desse tipo, mas entre a ruminação e o pedômetro, quando você junta todas essas informações, você consegue ter uma boa ideia de quando inseminar a vaca. Que porcentagem das suas vacas vocês inseminam dessa forma? Estamos com mais de 60% das inseminações baseadas nas informações das coleiras. Demoramos um pouco para chegar a esse ponto, porque não estávamos totalmente seguros, não tínhamos muita confiança nos pedômetros e o inseminador também não estava muito confortável. Mas uma vez que focamos realmente nesses dados, começamos a inseminar um pouco mais cedo quando identificamos um cio. Então, inicialmente, colocamos todas as vacas em um programa de IATF. Quando entram, elas seguem esse programa. Mas inseminamos antes de finalizar o cronograma do programa de IATF. Identificamos um cio mais cedo e inseminamos com base nesse cio. Temos tido muito sucesso fazendo isso. Parece que esse primeiro cio é um dos melhores para inseminar. Assim, elas acabam emprenhando um pouco melhor.
E quantos dias vocês esperam antes de inseminar? Adiantamos um pouco, estamos agora em 60 dias. Antes estávamos em 70 dias, mas adiantamos para 60. Descobrimos que é melhor inseminar essas vacas com robô um pouco mais cedo, porque elas parecem passar pelo ciclo um pouco mais rápido nos robôs. Parece que os nossos picos de produção não duram tanto quanto gostaríamos. Acredito que essa seja uma questão que ainda precisamos entender melhor. Mas percebemos que inseminando um pouco mais cedo, evitamos ter vacas que estavam caindo muito na produção de leite no final da lactação. Seus robôs têm a capacidade de fornecer mais de uma mistura de concentrado ou apenas uma? Não, nós trabalhamos apenas com uma mistura de concentrado, sim. Seria bom ter duas. Vi muitos lugares onde colocam algo diferente para os animais no final da lactação, algo que não seja tão forte e não tenha todos os componentes energéticos, sabe? E sobre o galpão, você sabe o tamanho dele? Quantas camas há? Não sei, essa seria uma pergunta para o meu marido. Sem problema, mas há aspersores, há... Não, essa é uma das grandes deficiências deste galpão, o controle térmico. E definitivamente sentimos isso com a chegada do verão. Somos muito afetados por isso. Então, está na nossa lista de prioridades para o próximo ano. Com certeza instalaremos mais ventiladores. Gostaríamos de colocar mais ventiladores, especialmente próximos aos robôs, porque atualmente não temos nenhum ali. Acreditamos que isso pode ser um pequeno fator de desmotivação para as vacas. Também conversamos sobre um sistema de aspersão ou algo que pudesse ajudar. Quando ordenhávamos na sala de ordenha, tínhamos controle térmico no curral de espera. Esse era o nosso sistema de controle térmico, mas aqui não temos nada, então definitivamente está na nossa lista de projetos para a próxima primavera. O galpão tem 64 metros de comprimento, é isso que você queria saber? E qual é a frequência das ordenhas? Sim, estamos com uma média de 2,8 ordenhas por dia. Obviamente isso varia. Minhas vacas em final de lactação não vão tanto. Tentamos deixar as vacas em início de lactação ordenharem quase o quanto elas quiserem, até atingirem os 15 a 20 dias de lactação. Então, algumas dessas vacas chegam a 4 ou 4,4 ordenhas por dia, mas em média estamos mesmo em 2,8 ordenhas. Sobre as camas, na verdade, usamos colchões. Temos 2 galpões e o outro está cheio de novilhas com areia. Quando decidimos instalar os robôs, tivemos que fazer uma grande escolha sobre qual galpão usar. Este aqui fez mais sentido logisticamente para podermos canalizar o leite de volta até a casa do leite e coisas assim. Mas, falando de galpões com colchões, eu provavelmente teria preferido areia. Os colchões talvez sejam um pouco mais agressivos para as vacas. Acho que perdemos um pouco de produção de leite por causa disso. Por outro lado, algo que ganhamos com os robôs é que a areia é muito agressiva para os robôs e todas as peças envolvidas. Nós praticamente não tivemos custos com reparos nos robôs porque não usamos areia. Então, acho que é uma questão de troca, certo? Há vantagens e desvantagens. Para o conforto das vacas, definitivamente a areia é melhor. Neste galpão, usamos colchões porque é o que temos. Outra coisa que influencia essa decisão é o fato de que nossa lagoa de esterco é configurada apenas para serragem. A outra lagoa é configurada para areia. Nossa lagoa de esterco aqui não é revestida, então não conseguimos usar areia porque não conseguimos removê-la. Essa é outra razão pela qual usamos os colchões aqui. Utilizamos cal nos colchões 2 vezes por dia. Quando raspamos o piso 2 vezes ao dia, espalhamos cal por cima dos colchões para ajudar a controlar as bactérias. Vocês já tiveram algum caso de síndrome do intestino hemorrágico? Você conhece a síndrome do intestino hemorrágico? Sim, mas não tivemos nenhum caso aqui. Fizemos testes 1 ou 2 vezes, mas isso não tem sido uma preocupação para as nossas vacas. Vocês utilizam beef on dairy ou o cruzamento de vacas leiteiras com touros de corte aqui ou não? Não muito. Fizemos um pouco disso. Nós realmente só usamos em vacas que têm dificuldade para emprenhar ou algo assim. Mas, na verdade, criamos todos os nossos bezerros machos e temos outra fazenda onde criamos bovinos de corte. Descobrimos que no nosso sistema de produção de carne, o novilho holandês se adapta muito melhor. Então, usamos apenas inseminação convencional. E sobre a genética, você poderia falar um pouco? Sim, nós não temos um rebanho com genética muito avançada.
Algumas das características que procuramos no nosso rebanho estão relacionadas ao uso dos robôs. Então, o posicionamento dos tetos, por exemplo, garantir que temos tetos adequados para os robôs é realmente importante. Fora isso, procuramos por vacas mais gerais, um tipo mais comercial de vaca. Não focamos muito na genética aqui, mas no geral temos vacas razoavelmente boas dentro desse padrão. E sobre o robô, ele tem câmera laser, como ele identifica os tetos? Sim, o braço tem um laser que identifica os tetos e faz a conexão. Também há câmeras acima da vaca que mostram ao robô onde ela está. Assim, se a vaca se mover para a frente e para trás, o braço a acompanhará nesse movimento. Se vocês quiserem, podemos entrar na sala dos robôs e posso mostrar um pouco do que eles fazem lá dentro. Tivemos que instalar um portão e um travamento porque as vacas estavam danificando nossas portas. Então, o que acontece aqui em Michigan, somos obrigados a escovar os tetos 2 vezes. O sistema tem um sanitizante e faz a escovação dos tetos. Ele se recolhe, se sanitiza novamente, retorna e faz outra escovação. Depois disso, ele realmente seca os tetos, né, soprando ar nos tetos para secá-los antes de conectar as teteiras. Em seguida, usa o laser para identificar os tetos e conectar as vacas dessa maneira. Quanto custa implementar esse robô aqui? Não lembro exatamente, mas os robôs têm um custo considerável. O que fizemos foi optar por um programa de leasing com opção de compra. Nos explicaram que esses robôs são como um celular, certo? Depois de alguns anos e sai um modelo novo com tecnologia muito melhor. Com a opção de leasing com compra, ao final do contrato, temos a possibilidade de atualizar para um novo robô. Decidimos seguir essa opção depois que alguns amigos nossos fizeram isso. Eles tiveram os robôs por 8 anos e quando saiu o novo modelo, gostaram muito dele. Então retiraram os antigos e instalaram os novos. Esse foi o caminho que escolhemos. É como um celular, você paga o leasing e no final, quando surge um modelo novo, você pode fazer o upgrade. Então esse é basicamente o nosso programa. Qual é o segredo para os robôs? Em que é preciso focar para ter uma boa produção de leite? Sim, os robôs são complicados. A nutrição é realmente importante porque você tem o pellet e depois a PMR, que é a mistura fornecida no coxo. Ajustar isso corretamente com a quantidade ideal de proteína, amido e energia é realmente desafiador. Outra coisa que aprendemos logo no início foi: deixem as vacas serem vacas. No começo estávamos muito presentes no galpão. Buscávamos muitas vacas manualmente. Finalmente pensamos: vamos deixar as vacas fazerem o trabalho. Vamos ver o que elas conseguem fazer. Quanto menos estamos no galpão, melhores elas ficam. Elas vão muito mais ao robô e são muito mais eficientes sem a nossa interferência. Então, tentamos resolver tudo em algumas horas pela manhã e depois nos afastamos e deixamos as vacas serem vacas. E este é um sistema guiado? Não, é um sistema de fluxo livre. Sim, as vacas vêm quando querem. Essa vaca, por exemplo, não era o horário dela para ordenha. O sistema do computador organiza tudo com base em vários parâmetros, como a curva de lactação, a produção de leite e coisas assim. O sistema determina quando elas podem ou não acessar o robô. A coleira da vaca detecta se ela está pronta ou não e quando não está, ela é identificada pelo sistema. O computador nos mostra tudo o que está acontecendo aqui, né? Então temos, por exemplo, o número da vaca, a lactação dela, quantos dias ela está em lactação, quantos pellets está recebendo e quanto tempo ela leva para ser ordenhada. Além disso, né, o sistema nos mostra a produção de leite por teto individual, o que é incrível. Ele também desliga as teteiras de acordo com a produção de leite em cada quarto do Uber, o que é muito bom. Algo que percebemos agora que estamos com o sistema há algum tempo é que os finais dos tetos das vacas estão excepcionais. Quero dizer, eles parecem com os do dia em que elas pariram. Os tetos estão fantásticos. Então, essa é uma grande vantagem aqui. Definitivamente não estamos super ordenhando as vacas, né? Estamos mantendo as vacas no rebanho por muito mais tempo. Uma das coisas que nos disseram no início foi que tetos pretos poderiam ser um problema, porque o laser poderia ter dificuldade em detectá-los. Mas temos algumas vacas com tetos pretos e até agora elas têm se saído muito bem. Estamos muito satisfeitos com isso. Vocês utilizam sucedâneo de leite
Sim, utilizamos apenas sucedâneo de leite. Fornecemos um sucedâneo 2220. Estamos com esse há muitos anos. Testamos algumas outras coisas e acabamos cometendo alguns erros, né? Então, continuamos com o sucedâneo de leite. Posso mostrar o nosso misturador também. Temos um sistema bem interessante para isso. Vocês fazem algo diferente no inverno? Não. E fornecemos 2 vezes ao dia. Damos 2,8 litros 2 vezes ao dia para as bezerras. Então, são 5,7 litros por dia. Sim, esse é o sistema que temos configurado. É um sistema muito simples e organizado para que seja sempre o mesmo processo na hora de alimentar. Temos uma pequena tabela aqui que mostra quantos galões de água por bezerra. Medimos com um medidor de vazão. Basta abrir a mangueira e medir. Depois pesamos todo o sucedâneo de leite com uma balança suspensa em um balde. E temos outra tabela ali indicando quantos quilos de pó por bezerra. Misturamos tudo e depois fazemos a alimentação manualmente com baldes, né, aqui nos bezerreiros individuais. Temos um funcionário hispânico que raspa o galpão 2 vezes por dia. Ele também alimenta as bezerras 2 vezes por dia. Então, isso se encaixa muito bem com o sistema de raspagem. Como ele monitora as bezerras? Ele precisa checar todos os dias? Sim, sim. Então, somos bem simples. Aqui anotamos quantas bezerras estão recebendo leite e água. Se ele percebe alguma bezerra doente, ele anota aqui. Meu marido cuida de toda a parte de saúde do rebanho. Quando vê uma bezerra doente na lista, ele vai até lá avaliar o que precisa ser feito, se ela precisa de algum tratamento ou algo do tipo. Então é isso. Simples, é bom. Simples é bom, sim. Nós também temos isto aqui. Sei que parece meio estranho. Esta é uma foto do nosso curral de maternidade. Quando há uma bezerra no curral, anotamos o número dela. E essas marcações indicam quantas vezes ela recebeu o colostro, apenas para garantir que conseguimos fornecer todas as refeições de colostro. Mais uma vez, é um sistema bem simples. Ninguém pode retirar uma bezerra do curral de maternidade até que ele tenha recebido todas as refeições de colostro. Só então ela pode ser transferida para o bezerreiro individual. Com que rapidez os bezerros geralmente recebem colostro? Esse tem sido um grande desafio para nós com os robôs e ainda estamos tentando entender completamente a situação. Quando tínhamos 500 vacas, sempre havia alguém aqui 24 horas por dia. Ordenhávamos 3 vezes ao dia. Havia sempre alguém cuidando da maternidade. Agora não temos mais isso. Quando terminamos o dia, todos entramos, vamos dormir e não há ninguém aqui com as vacas. Temos enfrentado muitas dificuldades com isso. Às vezes, se a vaca pare às 8 horas da noite, o bezerro só recebe colostro por volta das 4 horas da manhã seguinte. Pode levar bastante tempo. Isso tem sido difícil para nós e estamos tentando nos adaptar. Estamos reorganizando o manejo dos partos. Antes, fazíamos parto monitorado, se víamos patas ou sinais de parto, colocávamos a vaca no curral de maternidade para que ela parisse lá. Obviamente, sem pessoas por perto, isso não está funcionando mais. Então, vamos instalar uma área com cama de material compactado. Assim, elas terão um lugar para parir, porque atualmente utilizamos baias de areia e muitas vezes elas acabam parindo no meio da noite em um corredor ou outro lugar inadequado. Isso não funciona. Então, estamos realmente testando maneiras de adaptar o sistema para a nossa realidade agora. Isso tem sido complicado. Sim, uma das vantagens de uma fazenda grande é que você tem pessoas observando as vacas o tempo todo. Sim, o motivo de termos adotado esse sistema foi a mão de obra. Tínhamos cerca de 15 a 16 funcionários e frequentemente ficávamos com 2 a 3 desfalques em qualquer momento. Isso era muito difícil para nós, porque precisávamos cobrir as lacunas e garantir que houvesse pessoas onde precisávamos delas. Então, se mudamos para este sistema para reduzir a dependência de mão de obra, o que ajudou. Por outro lado, percebemos que havia coisas para as quais a presença de mão de obra era realmente útil, e agora não temos mais essa opção. Então, estamos nos adaptando para descobrir como realizar as tarefas dentro desse sistema com menos mão de obra, garantindo ainda que as vacas e bezerras sejam bem cuidadas. Vocês alimentam com 5,7 litros por dia. Há quanto tempo fazem isso? Fazemos isso desde muito antes de mudarmos para o sistema de ordenha na sala ali. Então, há muitos anos. Isso é ótimo. Fornecer 5 a 7 litros por dia
proporciona um ganho de peso muito melhor para as bezerras. Todos os dados mostram que o melhor momento para obter ganho de peso é quando elas são bezerras, e não mais tarde. Legal. E sobre o colostro, você mencionou alguma coisa ou não? São 2 refeições, certo? Sim, isso mesmo. Sim, 2 refeições de colostro, isso mesmo, e fornecemos, se não me engano, 2 litros, ou seja, 6 libras de colostro em cada uma das 2 refeições. Sim, isso dá 2,8 litros. Sim, isso mesmo, são 2,8 litros. São 2 refeições de 2,8 litros de colostro antes que a bezerra possa ir para o bezerreiro individual. Essa é meio que a nossa regra. E como isso tem funcionado? Sempre focamos muito em garantir que o colostro materno seja fornecido àquela bezerra específica e temos visto um sucesso muito melhor com isso. Quando testávamos o colostro, estávamos sempre atingindo 30 no colostrômetro. Era muito raro ver valores abaixo disso. Então paramos de testar e apenas garantimos que o colostro da mãe vai para aquela bezerra específica. Esse sistema tem funcionado muito bem para nós. Vocês armazenam algum colostro no congelador ou algo assim? Sim, armazenamos, isso mesmo. Usamos sacos Ziploc, então sim, é raro precisarmos usar esse colostro. Na maioria das vezes, quando ordenhamos a mãe, ela tem colostro suficiente para alimentar a bezerra. Normalmente não temos problemas com isso. Vocês têm dados sobre diarreia ou mortalidade? É muito raro. Algo que descobrimos com um programa consistente de manejo de bezerras é que raramente temos problemas. Se temos algum problema, geralmente já percebemos antes. Por exemplo, algo pode não estar completamente certo com a bezerra ao nascer. Mas não, é muito raro termos qualquer problema no programa de bezerras aqui. Se acontece, é apenas um pouco de diarreia. E geralmente tratamos isso com eletrólitos entre as refeições de leite. Vocês apenas focam em manter o corpo seco e limpo, com colostro e sucedâneo de leite, certo? Sim, isso mesmo. É simples. Simples, sim. Isso é o que descobrimos. O simples é melhor aqui, com certeza. Na verdade, trabalhei para a NRV há muitos anos. É uma empresa de sucedâneo de leite, principalmente do Canadá, mas com uma filial em Wisconsin. Ainda mantenho algumas conexões com um dos responsáveis e ele me traz uma carga de sucedâneo de leite algumas vezes por mês. Testamos outros produtos no passado, tivemos alguns problemas com outros produtos, como mais casos de diarreia e outras complicações. Então, basicamente, não abrimos mão desse sucedâneo de leite, sim. Você poderia falar um pouco sobre o concentrado inicial para as bezerras? Claro, o nosso concentrado inicial é um concentrado texturizado com 20% de proteína. É um concentrado bem simples, com um pouco de melaço. É apenas algo para ajudar as bezerras a começarem a se alimentar. Não forçamos demais no início, até que elas estejam mais ou menos na metade do período no bezerreiro individual. Depois disso, tentamos estimular um pouco mais o consumo. Queremos ter certeza de que elas estejam comendo. Sempre dizemos que o ideal é um balde cheio, porque é isso que os funcionários reconhecem, certo? Mas acreditamos que o balde cheio seja aproximadamente 900 gramas. Gostaria que elas estivessem comendo essa quantidade quando estiverem prontas para o desaleitamento. Então são 900 gramas? Se o balde estiver cheio, sim, são 900 gramas. Isso parece muito mais do que 900 gramas. Bom, talvez seja. Talvez sejam 1,8 quilos. Faz tempo que não pesamos isso. Nosso processo de desaleitamento é o seguinte: removemos uma refeição diária durante uma semana. Então, elas ficam recebendo leite apenas uma vez por dia durante uma semana. Depois disso, fazemos o desaleitamento completo. Mantemos as bezerras nos bezerreiros individuais por mais uma semana após o desaleitamento completo, antes de transferi-las para o sistema de alojamento em grupo. Eu preciso fazer isso sem derramar. Não tem jeito. Isso é muito mais do que... Provavelmente não está cheio. Porque eu sei que isso é muito mais do que 900 gramas. Agora, eu não pesei o resto, mas você realmente deveria fazer isso. 5,4 quilos. Então é mais ou menos isso. Talvez o resto tenha uns 900 gramas. Elas estão comendo cerca de 4,5 quilos de concentrado. Não consigo imaginar que elas estejam comendo tudo isso. Talvez uns 900 gramas. Umas 900 gramas, sim. Então, elas estão comendo cerca de 4,5 quilos. Me enganei um pouco.
Mais uma vez, é um sistema bem simples. Sempre começamos pelos bezerros mais jovens. Então, estes aqui provavelmente são os mais velhos. Os mais jovens estão lá no fundo. À medida que vamos adicionando os bezerreiros, os bezerros ficam cada vez mais velhos. E sempre limpamos tudo quando terminamos. Quando essas bezerras saem daqui e vão para o próximo curral, limpamos tudo. Raspamos o concreto, sempre tentamos deixar tempo suficiente para secar. Então você vai ver essas áreas onde não temos bezerreiros. Isso acontece porque queremos que sequem, peguem um pouco de sol antes de colocarmos os novos bezerros ali. Então vocês sempre têm aquela faixa vazia que vai se movendo. Certo, ela vai se movendo junto com a gente. Então essas estão vazias, esperando por bezerras, Sim, exatamente. e depois vocês colocam as novas bezerras ali. Na frente e seguimos em frente, sim. É sempre um sistema em movimento. O concentrado fica no lado de dentro. Certo, então elas não misturam água com o concentrado. Sim, exatamente. Sempre começamos com essas bezerras mais jovens oferecendo apenas um pouco de concentrado. Costumávamos ter funcionários que enchiam os baldes até o topo, e quando chegávamos no final, o alimento estava completamente estragado. Então, colocamos apenas algumas conchas por vez até que elas realmente comecem a comer. Percebemos que isso geralmente acontece mais ou menos na metade do tempo delas no leite. A partir daí, começamos a adicionar muito mais alimento. Isso já dá aproximadamente 450 gramas. Sim, exatamente. Onde vocês fornecem o leite para elas? O leite vai no mesmo balde. O que aprendemos ou acreditamos que acontece é o seguinte: alimentamos com leite, então esvaziamos a água do balde, colocamos o leite e deixamos elas beberem. Logo depois que terminam o leite, voltamos, enxaguamos o balde e o enchemos novamente com água. Acreditamos que isso ajuda a manter as bactérias sob controle, porque não lavamos os baldes diariamente. A única vez em que esses baldes são lavados é quando chegam bezerras novas. Mais uma vez, é um sistema muito simples. Se você contar isso para algumas pessoas, talvez não seja exatamente o que os veterinários gostariam de ver, certo? Eles gostariam que limpássemos os baldes todos os dias e todas aquelas boas práticas. Mas, realisticamente, esse sistema funciona, então continuamos com ele. Uma coisa interessante é que a água fica ali e o alimento fica no outro lugar. Assim, elas nunca molham o concentrado. Elas nunca misturam o concentrado com a água. Além disso, fica muito claro que as bezerras comem melhor o concentrado quando ele não está molhado e bebem melhor a água quando ela não está suja com alimento. Isso é importante. Sim, definitivamente sim. E os responsáveis pela gestão com 2 a 4 pessoas precisam garantir que isso aconteça. Sim, outra coisa que percebemos ao longo dos anos é que quando ordenhávamos na sala de ordenha, tínhamos 4 ou 5 pessoas diferentes alimentando as bezerras. Eram turnos diferentes, pessoas diferentes raspando os pisos e tudo mais. Foi nessa época que tivemos muito mais problemas. Agora temos apenas uma pessoa que alimenta as bezerras 2 vezes ao dia, 6 dias na semana, e no outro dia é o meu marido que cuida disso. Então, no total, apenas 2 pessoas alimentam as bezerras. Isso cria consistência no manejo. Acho que isso é fundamental. Acho que isso realmente ajudou muito e reduziu bastante os problemas que tínhamos. Sim, esse é um macho castrado. Sim, é mesmo. Esse aqui cresceu muito rápido. Vocês mantêm todo o trabalho aqui? Sim, mantemos. Temos uma fazenda de corte lá em Lenzburg e todos os nossos machos castrados são levados para Lenzburg. Então, sim, criamos eles lá. Eu ia comentar que não usamos o sistema Beef on Dairy ou corte e leite, porque criamos os nossos próprios animais. Nossos machos, os galpões e tudo mais são estruturados para holandeses. Nosso programa de alimentação também é voltado para holandeses, então faz mais sentido manter os machos dessa raça. De vez em quando colocamos um Angus, você pode ver um ali. Normalmente usamos o Angus como um plano B, para vacas que já foram inseminadas algumas vezes sem sucesso. Usamos o Angus como uma inseminação de limpeza e elas acabam emprenhando. Usamos apenas sêmen de Angus. Aqui tudo é feito por inseminação artificial. Não sabia disso, mas vocês têm uma fertilidade mais alta com sêmen Angus? É o que dizem e até agora isso tem se provado verdadeiro para nós, né? Quando usamos o sêmen Angus de corte, as vacas emprenham muito mais rápido e com mais facilidade. Todas as fazendas que visitamos também usam Angus.
Sim, sim. Uma vez meu marido manteve uma Angus fêmea porque ela era uma novilha e ele achou que seria divertido. Não recomendamos fazer isso. Ela cresceu como um animal grande e muito robusto, mas não produziu leite bem. Também temos uma dessas escovas rotativas aqui. Um amigo nos deu e as vacas adoram. Agora precisamos comprar outra porque não temos uma no outro curral. Eu sempre me sinto mal quando colocamos vacas lá, elas não têm uma escova. Como funciona aqui? Então, basicamente, os robôs fazem a limpeza e de vez em quando descartamos leite dos robôs ou algo assim. Todo esse leite descartado vai para esta fossa aqui. Também raspamos o piso do curral pré-parto e jogamos os resíduos nesta mesma fossa. É apenas uma fossa de retenção que a cada 4 meses precisamos esvaziar no campo. Este galpão costumava ser um galpão de ordenha. Agora usamos esse galpão para vacas secas distantes do parto em um dos lados, e as primíparas ficam do outro lado. São primíparas em idade reprodutiva até primíparas prenhes. Essas aqui são todas vacas prenhes. E aqui vocês não têm os robôs para empurrar a dieta? Correto, aqui ainda fazemos isso manualmente com a mini carregadeira. Com que frequência vocês fazem isso? Provavelmente apenas 4 vezes ao dia empurramos a ração aqui. Nos disseram que o robô que empurra a ração poderia, na verdade, vir até aqui e empurrar a ração também. Então, é algo que vamos avaliar em algum momento, porque isso realmente economizaria tempo para nós, com certeza. Vocês percebem a diferença na produção? Lá no outro galpão, sim. Aqui o crescimento e coisas do tipo poderiam ser melhores. Acredito que teríamos um crescimento melhor das novilhas se conseguíssemos empurrar a ração com mais frequência. Qual é a dieta das primíparas? Então, para as primíparas, usamos muito das sobras das vacas, né? Tudo o que sobra lá no outro galpão, colocamos aqui. Depois, adicionamos um pouco de silagem de feno, silagem de milho, um pouco de palha e um suplemento mineral. Tentamos fazer um programa de reprodução precoce, mas sentimos que quando elas pariam, não estavam suficientemente maduras e não produziam o leite que queríamos. Então, adiamos um pouco o cronograma. Começamos a reprodução quando elas estão por volta dos 12 meses de idade. Em média, elas estão com 13 meses ou algo assim? Sim, provavelmente isso mesmo. Vocês observam a altura ou algo do tipo ao inseminar? Sim, costumávamos fazer isso com mais frequência no galpão antigo. Levávamos todas as novilhas para outra fazenda antes de fazermos essas mudanças aqui. Lá, tínhamos marcas em algumas barras para indicar: se você não está nesta altura, não inseminar. Era basicamente isso. Faz tempo que não fazemos isso e provavelmente deveríamos voltar a fazer. Hoje temos um inseminador que vem e faz as inseminações para nós. Ele é muito bom em avaliar isso no olho. Quando vocês usavam a altura como critério, qual era o objetivo? Acho que trabalhávamos com 127 a 132 centímetros, algo assim. Sabemos que os 132 centímetros são o ideal. Poderíamos provavelmente medir novamente e marcar isso. Foi o que fizemos no galpão antigo, medimos e colocamos algumas marcas. Só não fizemos isso desde que voltamos para cá. Quando vocês vieram para cá, decidiram que tinham terminado com o trabalho de nutrição? Na verdade, eu já trabalhei com nutrição. Meu marido e eu somos os donos desta fazenda há 12 anos. Então, fiz a nossa nutrição por um tempo. Havia prós e contras nisso, né? Sinceramente, na sala de ordenha era muito mais fácil. Eu gostava muito disso. Conseguíamos manter 44,5 quilos de leite com 4 a 5% de gordura do leite. Era super fácil e muito consistente. Depois que mudamos para os robôs, foi um jogo completamente diferente. Simplesmente não era mais tão fácil. Vocês chamam bastante o nutricionista? O tempo todo. Outro dia liguei para eles e os culpei. Quando contratamos o Nate, eu disse: Nate, provavelmente serei a pior cliente que você terá porque conheço nutrição bem demais. Eu ia cursar faculdade para trabalhar com frangos. Era esse o meu plano até conhecer o meu marido, que tem uma fazenda leiteira. Então, mudamos o foco para as vacas leiteiras. Este galpão costumava ser o galpão das vacas recém-paridas e agora estamos convertendo ele em um galpão para as novilhas desmamadas. Então, todas as nossas novilhas serão desmamadas nos bezerreiros individuais e depois virão para este galpão, onde vão crescendo até atingirem a idade de reprodução. Isso é sempre divertido. Sim, colocamos alguns canzis aqui também, para que elas aprendam a usar os canzis.
Você poderia falar um pouco mais sobre como isso ajuda no outro galpão quando elas crescem? Claro, sempre percebemos que treinar esses animais mais jovens a usar os canzis e os freestalls facilita muito conforme elas crescem. Quando atingem a idade de reprodução e depois fazem a transição para o grupo de vacas em lactação, elas já sabem como usar esses sistemas. Então, quando elas chegam no galpão de ordenha e veem os freestalls, elas sabem como utilizá-los. E quando precisamos prendê-las para qualquer tratamento de saúde, elas já sabem usar os canzis. Por isso implementamos isso neste galpão. Basicamente, nós as treinamos desde cedo. Sobre a ordenha robotizada, quantos dias leva para se adaptar ao sistema? Da primeira vez eu me lembro que foi um desastre, né? Começamos a empurrar as vacas uma semana antes de iniciar a ordenha no robô. E isso foi uma das melhores orientações que a empresa nos deu. Deixamos o robô aberto e o que fizemos foi apenas empurrar as vacas para passarem pelo sistema sem serem ordenhadas ou tocadas. Isso as deixou muito acostumadas com o ambiente do robô, o cheiro, o visual, antes que qualquer coisa as tocasse ou as ordenhasse. Fizemos isso por uma semana e na semana seguinte começamos a ordenhá-las nos robôs. Isso foi relativamente tranquilo. Não precisamos empurrar tanto as vacas depois. Elas começaram a entrar no sistema sozinhas para serem ordenhadas. Porém, tivemos um número considerável de vacas que precisavam ser buscadas por aproximadamente 3 meses após a introdução dos robôs. As vacas mais velhas simplesmente não se adaptam. Temos algumas vacas mais velhas ainda hoje que, honestamente, nunca se acostumaram. Elas continuam sendo vacas de 2 ordenhas por dia porque não gostam dos robôs. Já as vacas jovens que entram no sistema, você não precisa nem tocar nelas. Elas passam direto pelo robô, são ordenhadas sozinhas, sem precisar ir buscá-las. Foi um grande processo de aprendizado para nós e para elas. Cometemos o erro de começar em janeiro, o período mais frio do ano. Ficamos semanas inteiras, 24 horas por dia, empurrando vacas. Tínhamos turnos de pessoas fazendo isso. Foram alguns meses bem difíceis. Essas novilhas já estão recebendo TMR há um tempo, mas quando as movemos de um galpão para outro, colocamos esse alimento por cima da TMR para estimular o consumo. Tento não iniciar a TMR antes dos 6 meses. Esse é o meu objetivo. Vocês já tentaram iniciar mais cedo? Fiz estudos com bezerras e consegui que elas comessem TMR com 12 semanas. Sério? E houve algum problema? Sem problema algum. Nossas bezerras acabam perdendo desempenho assim que iniciamos a TMR. Sério? Eu consegui um ganho de peso mais rápido do que eu queria. Com a TMR a partir de 12 semanas. Provavelmente deveríamos tentar antecipar isso, especialmente neste galpão novo. Talvez possamos encontrar resultados diferentes do galpão antigo. No galpão antigo fazíamos muitas mudanças ao mesmo tempo. Elas saíam de um galpão com cama compactada para um galpão com freestalls. E ao mesmo tempo tentávamos introduzir a TMR. Acho que foi informação demais para elas de uma vez só. Agora, neste galpão, onde a transição é muito mais suave, provavelmente conseguiríamos fazer isso sem problemas. Quando fizemos isso, nós começamos às 9 semanas. Começamos a fornecer uma TMR com um pouco de concentrado e por volta das 12 semanas, a TMR era o único alimento que elas consumiam. De 12 a 24 semanas, eu tinha 3 grupos diferentes. Estou tentando me lembrar do estudo agora. As bezerras do grupo de melhor desempenho, entre 12 e 24 semanas, estavam ganhando 1,13 quilos por dia com a TMR. Então, dá para fazer tudo com a TMR. Esse é um projeto para o Nate, né? Foi o que eu ouvi. Nós também fazemos bastante cultivo comercial, então agora temos 3 partes diferentes na operação. Obviamente temos a parte leiteira. Cultivamos cerca de 809 hectares de lavouras comerciais e, além disso, temos o setor de produção de carne. Esta era a fazenda da família do meu marido. Eu entrei para a família quando nos casamos, mas acho que somos a 4ª geração trabalhando nesta fazenda. Preciso rir um pouco. O senhor que é dono da outra fazenda onde criamos os machos castrados costumava viajar para o exterior.
Acho que ele ia para a Austrália e outros lugares para ajudar fazendeiros de leite a se estabelecerem. Ele é um cara interessante, mas decidiu se aposentar desse trabalho, né? Ele disse: já tive o suficiente disso. Quero ficar em casa. Preciso de um projeto. Eu perguntei: ok, o que você está pensando? Ele disse: acho que quero criar galinhas poedeiras. Eu respondi: ok. Agora ele tem até 600 galinhas poedeiras. Ele tem uma operação de produção de ovos completa. Ele tem uma lavadora de ovos, entrega os ovos. É um projeto completo. É uma operação interessante. Aqui temos 2 silos bunker de silagem de feno e outro silo de silagem de milho. Temos muito mais silagem de milho do que realmente precisamos. Ainda não descobrimos como ajustar isso, mas chegaremos lá. Também armazenamos palha para nossa ração pré-parto. Mantemos farelo de soja e depois a nossa mistura. Definitivamente é um sistema tradicional. Tem vantagens e desvantagens. Temos algumas dificuldades, especialmente nas bordas do silo, na parte de trás. Você sabe como é, temos silagens em bunkers de argila, então há problemas de infiltração e lixiviação. Já conversamos sobre cobrir as laterais, mas ainda não fizemos isso. Você quer dizer colocar um telhado por cima? Não, usar plástico para cobrir as laterais. Plástico descendo as laterais? Sim, cobrindo as laterais, mas ainda não fizemos isso. Ignore as placas. Acho que ele tem farelo de soja neste aqui e a mistura naquele outro, se bem me lembro. Temos um picador na enfardadora, então o material sai um pouco picado por causa dela. Mas colocamos isso diretamente no nosso misturador assim mesmo e deixamos o misturador rodar um pouco mais. Parece funcionar bem. Tenho certeza de que gastamos mais facas do misturador do que o necessário, mas ainda é melhor do que ter um triturador de palha separado. E as vacas comem junto com todo o resto? Sim, nós colocamos isso principalmente na nossa ração pré-parto. Não analisamos muito as vacas em pré-parto. Nós fazemos uma dieta seca de baixo cálcio para elas, que consiste basicamente em silagem de milho e palha quando elas chegam à fase de pré-parto. É onde a maior parte desse material será usada. E elas não deixam a palha de lado? Não muito, não. Quando processamos a palha junto com a silagem de milho, parece que ela é processada muito bem. Acho que a área onde temos mais trabalho a fazer na fazenda é criar um sistema melhor aqui. Temos um coxo tipo H muito antigo. Com o telhado sobre ele, ainda alimentamos as vacas ali. Um sistema diferente aqui seria muito mais eficiente para nós e, acredito, melhor para as vacas. Este é o lugar onde ainda temos problemas com os partos, porque não temos uma cama compactada. Às vezes as vacas parem à noite e coisas do tipo. Essa é a nossa maior área a ser melhorada. Este é o curral de vacas em pré-parto. Normalmente não temos tantas vacas em pré-parto, mas estamos esperando muito mais partos do que o normal este mês. Por isso está bem mais cheio do que o comum. As vacas se alimentam no coxo H, circulam por aqui, tem camas de areia no fundo e nesta outra parte do galpão estão os currais de parto. Posso mostrar isso também. Há todo um sistema de portões aqui onde conseguimos montar currais, né? Colocamos as vacas nesses currais quando elas estão prontas para o parto. Temos um bezerro ali agora. Acho que ele está quase pronto para ser transferido para os bezerreiros individuais.